Olá, amigos! A paz do Senhor Jesus seja contigo, que as bênçãos de Deus estejam sobre a tua vida, a vida da sua família. E nós aqui estamos para mais uma reflexão sobre alguma coisa da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você a leitura de um versículo apenas, que encontra-se, é uma recomendação que se encontra registrada aqui na carta a Tiago, no final quase da Bíblia, antes do livro de Apocalipse, tem João, Judas e Apocalipse, né? E temos aqui Tiago, temos as epístolas de Pedro também, mas a carta a Tiago nos traz uma recomendação muito interessante que está registrada logo no capítulo 1 de Tiago, capítulo 22, onde diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Vou repetir mais uma vez para você entender bem. A recomendação é essa: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Isso quer dizer o quê? Que tem pessoas que gostam, têm prazer, têm alegria, têm satisfação em ouvir as pregações, as ministrações, as reflexões que encontramos no YouTube, na internet, nos canais das diversas denominações religiosas. Tem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus pregando, anunciando o Evangelho, falando do amor, do poder de Deus, né? Você mesmo que frequenta uma denominação religiosa, uma igreja evangélica, ou seja, de outra fé e doutrina, não importa, né? Ouvindo os bons conselhos que sempre provêm da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e os homens e mulheres que pregam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, levam até você ensinamentos, preceitos, orientações, conselhos da parte do próprio Deus para a sua vida, para a nossa vida, porque são conselhos importantes, são coisas muito especiais que falam de Deus, da nossa relação com Ele, com Jesus, né? Mas é uma recomendação que eu acabei de ler para vocês agora mesmo. Sede não somente ouvintes, mas cumpridores da palavra, fazendo a obra de Deus, colocando em prática aquilo que te é ensinado, seja prática da sua vida, seja comportamento. A palavra de Deus tem que trazer para nós ensinamentos, conhecimentos, mas tem que trazer transformação, para que nós possamos obedecer a palavra de Deus, né? Porque muita gente ouve, tem aquela alegria de, nossa, que conselhos maravilhosos, eu me sinto tão bem quando ouço esses conselhos, essas ministrações, nossa, que palavra poderosa. Tá, mas você, além de ouvinte, você é cumpridor da palavra, você recebe aquilo no seu coração e você passa, se esforça, luta para colocar aquilo em prática. Tem muitos conselhos. Se nós fôssemos pensar em todas as ministrações, pregações, reflexões que são ministradas ao redor de todo o mundo, através dos conselhos que a Bíblia nos traz através dos seus ensinamentos. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. A Bíblia condena, tem gente que gosta de uma fofoca, gosta de uma novidade. Ah, você ficou sabendo o que aconteceu com a irmã fulana? Você sabe o que aconteceu com fulano, ciclano? E fica levando aquele noticiário, né? No meio do povo de Deus, às vezes não são. Quando são notícias boas, agradáveis, edificantes, ainda vai. Mas o problema é que normalmente o mexerico, a fofoca, parece que agrada mais quando são coisas ruins, coisas tristes, coisas que se abateram sobre a vida de um irmão, de uma irmã, mesmo que não seja irmão, um conhecido, uma conhecida, um vizinho, uma vizinha,
Por exemplo, tem gente que às vezes, né, ofendem, às vezes somos ofendidos, somos magoados, né? E ficamos com aquela tristeza no coração. Aí quando sabe, o fulano bateu o carro. Isso foi a mão de Deus que pesou. Ele merecia isso, irmãos. Tome cuidado com essas situações, viu? A Bíblia diz assim: não se alegre no momento de infortúnio do seu inimigo, daquela pessoa que te ofendeu, que te desagradou. E tem gente que, quando se sente ofendida, se sente magoada, fica observando, olhando a vida de alguém para ver o que vai acontecer. Se aconteceu uma desgraça, cair de cama, bater o carro, tiver um prejuízo, foi assaltado, isso foi a mão de Deus que pesou. Não deve ser assim, não são esses os ensinamentos bíblicos. Mas essa é a nossa tendência humana, praticarmos, agirmos desta forma, e Deus não se agrada disso. Por isso que a palavra que nós lemos no dia de hoje, essa reflexão que estamos fazendo, sede não somente ouvintes da palavra de Deus. Não adianta você se colocar, passar 10, 12, 15 minutos ouvindo as coisas que eu estou falando, ouvindo o que outros pastores e pastoras estão falando, orientando, pregando, anunciando, te exortando, te advertindo sobre os conselhos e orientações de Deus, mas se você não coloca em prática, então fofoca não é agradável a Deus, isso é desobediência à palavra de Deus. Muitas vezes uma situação pode ocorrer entre irmãos da mesma igreja, da mesma fé, acabam tendo uma pequena situação onde um falou de um jeito, outro falou de outro, houve ali um pequeno desentendimento, um aborrecimento, um desencontro. Aí você, encontrando com a irmã ou com o irmão que é seu amigo, olha, você sabe o que aconteceu, o fulano, a irmã fulana, e você conta aquela situação do teu jeito, da tua maneira, para ver se aquela pessoa te dá apoio. É como se fosse, vamos formar uma panelinha, você me apoia aqui porque o irmão fulano, ou a irmã fulana me aborreceu, me disse alguma coisa, você tem que ficar do meu lado, você tem que me apoiar. Eu fiquei triste com ela, você tem que ficar também. Não é dessa forma que nós devemos viver, né? A palavra de Deus nos dá todas as orientações sobre comportamento, sobre relacionamento, sobre o convívio entre irmãos e mesmo entre pessoas não crentes, não evangélicas, não cristãs, como nós devemos nos relacionar, nos comportar. Aí nós estamos sendo não somente ouvintes da palavra, mas cumpridores da palavra de Deus, quando nós nos comportamos dessa forma, quando nós recebemos, ouvimos os conselhos da Bíblia Sagrada e praticamos a nossa vida. Não adianta, porque a palavra de Deus acabou de dizer, onde eu li, né? Enganando-vos com falsos discursos. Né? Não adianta. É que nem época de política, que quem vai para comício, vai assistir os políticos falando nos palanques, fazendo aquele arsenal de promessas que nunca vão se cumprir, né? E as pessoas vão perder tempo para assistir comício, aquela coisa toda, para ouvir promessas que nunca vão se cumprir, né? É a mesma coisa que acontece quando nós vamos para um culto, para uma reunião, para uma célula, sentamos, ouvimos alguém ministrando a palavra de Deus, nos ensinando os conselhos, as orientações do Senhor nosso Deus. Mas aquilo que nós ouvimos é para dizer, poxa, isso fui orientado hoje que a mentira é pecado, eu não posso mentir, mas não tem a mentirinha branca. Tem gente que fala assim, a mentirinha branca, é um pecadinho. Não existe mentirinha branca. Mentira é mentira. Quando alguém chega, toca o telefone, minha filha disse que eu não estou. É uma mentira, está ensinando o filho a mentir, a criança a mentir. Isso é pecado? É pecado, desagrada a Deus. Essas coisas não agradam ao Senhor, porque os ensinamentos de Deus são sérios, são verdadeiros, são únicos, devem ser obedecidos. Então não adianta nós nos enganarmos com falsos discursos.
né? Ouvirmos a palavra de Deus, mas não colocamos em prática. Eu gosto tanto de ouvir o pastor João, o pastor Paulo, o pastor Flávio pregar. Não, sabe, não adianta só gostarmos de ouvir, não adianta só recebermos aquela palavra porque ela agrada aos nossos ouvidos, porque nos dá naquele momento um ambiente gostoso de viver. Não, não deve ser assim, irmãos. A palavra de Deus é para ser ouvida, recebida e obedecida. Nós temos que colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Os ensinamentos que recebemos através da palavra de Deus, eles têm que ser vividos, colocados em prática, senão nós estamos apenas nos enganando, sendo enganados. Nós próprios estamos nos trazendo enganos sobre a nossa vida, sobre a nossa mente e coração, porque ouvimos, mas não atendemos, não colocamos em prática. Sabe, é a mesma coisa, irmãos. Alguém vai ao médico porque está enfermo, faz um exame, uma consulta, o médico examina, pede exames de sangue, todas aquelas coisas, e depois do médico chegar a uma conclusão, ter um diagnóstico, ele diz assim: agora você vai comprar esse remédio e tome assim, assim, e prescreve como deve ser ministrado, tomado aquele medicamento. Só que você vai para casa, compra o medicamento na farmácia, põe na prateleira e não usa o medicamento. Você está se enganando, você não vai tomar o medicamento que o médico te receitou, depois de fazer uma avaliação, um diagnóstico, após verificar exames, você não vai tomar o remédio. É a mesma coisa, seria incrível você fazer todo o processo, depois chegar a colocar o remédio na sua prateleira e não ministrá-lo, não tomá-lo, não pôr em prática o uso daquele medicamento que pode trazer a solução do seu problema físico. É a mesma coisa que nós estamos dizendo aqui. Você precisa entender que a palavra de Deus, a palavra que te é ministrada, que te é ensinada, sede não somente ouvintes, não adianta só ouvir, tem que colocar em prática, tem que dobrar os joelhos, orar e dizer: Senhor, me ajuda, para que eu possa colocar em prática, viver aquilo que a tua palavra me ensina. Só assim as coisas de Deus poderão ter resultado, os ensinamentos de Deus poderão ter resultado na nossa vida, no nosso coração. Nós vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Amém? Fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, em nome de Jesus eu peço a tua bênção sobre todos os meus irmãos e irmãs e todos aqueles que participam desse canal no YouTube. Que a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia alcance a cada um, a cada família, e aos que estão enfermos, Senhor, eu peço e rogo a restauração da saúde em nome de Jesus. Para todos os lares e famílias, a tua bênção, a tua paz, a tua graça e a tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima, nos permitindo Deus.